Também só dos irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16, e o verso 25 a seguir. Enquanto os irmãos encontram, eu quero adorar a Deus por me trazer pela primeira vez a esta casa, esta igreja. Louvar a Deus também pela vida do pastor desta igreja, pastor Osias. Louvar a Deus pela vida do pastor Valdemar, conhecido já de muito tempo, dos demais companheiros aqui presentes. Louvar a Deus pela vida da igreja, dos amigos, presentes. Que Deus abençoe a cada um de forma gloriosa. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 25 a seguir. Amém, irmãos? Que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para que ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes ao vargão, e logo foi batizado ele e toda a sua casa. Os irmãos podeis assentar, irmãos, adorando o nome de Jesus nesta noite. Eu tomei ainda rouco, saindo de uma gripe braba que está passando por aí. Domingo eu ia pregar lá no pastor Fábio, nem fui por causa da gripe, que não tinha voz. E essa semana ainda estava bem ruim, dizendo: tomara que Deus abençoe, que a voz volta para mim estar lá no pastor Osias. Mas veja bem, irmãos, estamos em um culto, titulado o culto da família. E quando eu olho para esse texto, e que eu olho para o Deus que nós servimos, para alcançar uma família, Deus cria situações. E o certo é que Deus, na sua infinita bondade e grandeza, Ele quer alcançar também a sua família. Porque o desejo de Deus, irmãos, é que todos nós nos chegamos mais a Ele, com mais força, com mais dedicação. Aleluia, porque o arrebatamento a qualquer momento acontece. Aleluia, nós vamos subir para a glória dele. Mas veja bem, irmãos, quando a gente olha para o contexto da vida de Paulo, eu creio que todos aqui já ouviu falar de Paulo, ou já leu sobre a Bíblia que fala sobre a vida desse homem. Mas quando a gente olha para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, até ali, irmãos,
Até ali ele era Saulo, um perseguidor da igreja, um homem que açoitou cristão, que até matou. Mas quando você olha para o capítulo 9, Paulo, ele pega a carta branca das autoridades maiores da sua época. Ele disse: olha, hoje nós vamos descer para Jerusalém. Hoje nós vamos prender crente, vamos bater em crente, e se for preciso, irmãos, ele até matava crente, antes de conhecer Jesus. Mas quando, irmãos, ele põe e diz: olha, nós vamos para lá, se prepara. Jesus estava esperando ele no caminho. Aleluias. E ele tem um encontro com Jesus, irmãos. E ele mesmo vai dizer que no caminho de Damasco, quando ele ia prender crente, perseguir crente, uma luz aparece resplandecente, como o sol ao meio-dia. E de dentro desta luz, irmãos, ele ouve uma voz bem alta, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Duro será para ti, Saulo, perseguir os meus arguilhões, ou seja, a minha igreja. O texto vai dizer que ele cai por terra. Aleluias. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela tem dono. Pode tentar parar, se levantar contra ela, mas não vai ter vitória contra ela. Porque o dono da igreja, irmãos, ele é soberano. Ele está acima de qualquer potência, seja ela física ou seja ela espiritual. Ele está no comando do universo. Ele manda no céu, manda na terra, ele manda até no inferno, irmãos. Então nós, igreja, não temos que temer a nada, aos levantes desta vida, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Quando Paulo ou Saulo pensava: não, eu vou lá, hoje eu vou fazer desta e desta maneira, aí Jesus aparece. E quando Jesus aparece, irmãos, não tem para ninguém. Ele cai por terra, perde a sua visão física. Mas quando ele sai dali, irmãos, ele sai com a consciência certa: hoje eu encontrei o Jesus da igreja de Jerusalém. Hoje eu sei que o Jesus da igreja de Jerusalém é maior do que eu na minha arrogância, é maior do que eu com todas essas cartas brancas de príncipe, de reis. Aleluia. A melhor coisa então é me prostrar e servir também este Jesus. E ele sai, irmão, cego, conduzido pelas mãos dos outros. Mas quando você vai observar, lá na casa de um homem chamado Judas, há 3 dias cego, sem poder ver, Paulo está agora jejuando e orando. Aleluia. E eu acredito que as palavras deles agora, irmão, dele agora, é dizendo para Jesus que ele encontrou lá no caminho: ah, eu quero fazer parte deste povo. Oh, irmãos, e quando Deus tem projeto, ele age. Quando Deus tem projeto, ele prepara situações para nos alcançar.
Aleluia. E ele está lá agora há 3 dias sem comer, há 3 dias sem ver. Aí Deus vai lá na casa de Ananias. Ananias, você vai neste endereço, o número é tal, a rua é tal, porque lá está um homem chamado por nome de Saulo de Tarsis. Quando Ananias ouve falar este nome, ele diz: Senhor, eu já conheço a fama dele. O homem é perseguidor, o homem bate em crente, mata crente, e o Senhor quer que eu vou lá. Ananias vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido, Deus do ventre da mãe dele. Ananias vai lá e ora por ele, porque agora o perseguidor será perseguido pelo meu nome. Oh, irmãos, o que me chama a atenção nisto tudo é que quando Ananias chega, Paulo fala para ele: olha, eu vi quando um homem entrava aqui e orava por mim, e as escamas dos meus olhos caíam. Oh, irmãos, tinha 3 dias. Tinha 3 dias que o homem tinha conhecido Jesus, e ele já estava tendo revelação. A entrega foi total. O coração do perseguidor foi transformado. Ele passou a crer em Jesus agora de uma tal maneira que o céu já começou a se abrir para ele. E aí eu olho para mim, irmãos, eu olho para mim. Eu nem vou dizer para você, porque eu tenho que olhar para mim. Estou servindo a Deus há 20 anos, um pouquinho menos, e não vi tanta coisa como Paulo viu em 3 dias. Porque ele se entregou, irmãos, de coração. E esse homem agora, ele já não passou mais a viver para ele mesmo, mas viver na dependência de Jesus. Ele passou agora, irmãos, aleluia, a viver uma vida totalmente ao contrário aquilo que ele vivia lá atrás. Ele abriu mão de toda a sabedoria que ele tinha intelectual. Ele abriu mão de toda a teoria humana. Ele abriu mão de tudo, irmãos, e doou agora a sua vida a Jesus. Foi a mesma coisa de ele olhar para Jesus e dizer: Senhor, depois daquele encontro, o velho Saulo ficou lá no caminho. O velho Saulo ficou para trás, porque daqui para frente o resto de vida que eu tiver será doada para o teu reino, porque não tem coisa melhor do que servir o reino do céu. Labaia carraço do candarabaia, lebertia candô me querebandarraçu. Oh, irmãos, e esse Paulo agora começa a pregar, a anunciar Jesus em Jerusalém. E agora os seus ouvintes olham para ele e começam a dizer: mas não é este aí o perseguidor da igreja? Não é este aí que perseguiu os crentes? Como ele está pregando agora e falando de Jesus? Como que ele está anunciando um Jesus ressuscitado, um Jesus que ressuscitou e foi para o céu de glória? É porque quando o homem, irmãos, ele se entrega de verdade, ele é conduzido pelo Espírito,
E agora, irmãos, Paulo começa a ser perseguido dentro de Jerusalém. E se você observar, ele teve que sair de Jerusalém de dentro de um cesto, porque pelos portões ele não podia sair, porque os perseguidores fecharam a cidade para matar Paulo. Mas Deus, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele sempre tem, irmãos, uma válvula de escape para os fiéis. Sempre Ele tem uma maneira, aleluia, de nos livrar, de nos abençoar, para que o projeto continue. E Paulo é descido agora pelos muros de Jerusalém dentro de um cesto. E aí Paulo ganha as ruas. E agora só escutava a notícia: olha, Paulo está pregando por aí, Paulo está ganhando ânimo, a igreja está crescendo. Mas no texto que nós lemos, Paulo, ele sai em direção à igreja da Ásia Menor. A direção dele era a Ásia Menor. Mas no caminho o texto diz que o Espírito impediu ele de pregar na Ásia Menor. E à noite ele tem um sonho. E neste sonho, o capítulo 16 vai dizer que neste sonho um homem acenava para ele e dizia: Paulo, Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Vem para cá, Paulo, nós precisamos de ajuda. E ele escuta o Espírito de Deus. Ele ouve a voz do Espírito de Deus. Ele diz: Sila, Sila, nós precisamos mudar a direção, porque o Espírito nos convida a pregar na Macedônia. Mas o Espírito de Deus não fala, irmãos, o que ele ia passar lá, porque se falasse, com certeza ele ia voltar para trás. O Espírito não revela a ele o que ele ia passar lá na Macedônia. Não. E ele vai. E a Bíblia diz que ele prega em várias cidades da Macedônia. Mas em Filipe, ele mesmo vai dizer que no sábado, quando ele sai para a oração, ele encontra algumas irmãs à beira da praia. Ele fala de Jesus, ele prega, ele faz um batismo. Mas porém, irmãos, acontece algo nas reuniões, nos cultos, que sempre que eles iam para os cultos, para a oração, alguém estava atrás deles gritando. Esses homens que nos anunciam esta palavra, são verdadeiros homens de Deus. E aquilo foi por muitos e muitos dias. E a verdade, irmãos, é que nós somos tudo ao contrário. Se alguém me procurar hoje ou amanhã e dizer para mim assim: pastor, olha, você não pregou nada lá no pastorzinho, olha, você não pregou nada, a gente fica triste, a gente entende tudo errado. Mas na verdade, irmãos, Paulo, ele entendeu que aqueles elogios não vinha de Deus. Quando a moça dizia: olha, são verdadeiros homens de Deus, e todos os dias, Paulo um dia virou para trás e disse: eu te repreendo em nome de Jesus, espírito imundo. Quando Paulo repreende ela, o espírito imundo sai da vida dela. Mas ela tinha um espírito de adivinhação. Ela dava lucro para a cidade. Ela era uma fonte de renda para os homens daquela cidade. Então, meu irmão,
É melhor se alegrar quando alguém te criticar, quando alguém dizer, olha, não prega nada, não canta nada. Irmão, você está cantando é para Jesus, você está pregando é para Jesus. É melhor se alegrar na crítica, irmãos, do que naquilo que te exalta, daquilo que te põe lá em cima. É muito melhor, porque talvez o elogio não pode vir de Deus. Eu aprendi uma coisa. Certo dia, eu cuidava da linha 200 aqui em Rolim de Moura. E eu fiz uns trabalhos, trouxe uns homens, pastor Robinho e outros homens de Cuiabá. E eu aprendi muito porque eu estava começando. Eu era um diácono que estava cuidando de uma igreja animada, irmãos. Mas muito mais animada do que hoje. E eu me lembro que 2 jovens riu de mim, porque eu falei algo lá e eu nem sei o que mais. Mas eu fiquei assim, meu Deus, eu estou esforçando tanto. Aí eu me lembro que tinha um senhorzinho de cabeça branca, muito sábio, muito, eu digo assim, inteligente, e eu novo. Ele olhou para mim e diz assim: olha, filho, não abaixa a cabeça não, porque essa crítica vai fazer você crescer. Essa crítica vai fazer você crescer. Agora, se você abaixar a cabeça, meu irmão, o seu ministério acaba. Então eu precisei ouvir alguém que estava ali, para mim não parar e continuar. Então, irmãos, Paulo, ele repreende aquele espírito. E agora, irmãos, vem a perseguição. Eles são presos, eles são caluniados. E agora, irmãos, eles vão para a praça. As vestes deles são rasgadas. Já pensou? Já pensou se o Espírito de Deus falasse para o pastor Osias: olha, você vai cuidar, mas a luta vai ser grande. Olha, vai vir muitas barreiras. Às vezes a gente não, Senhor, então eu vou deixar para outro. Mas não, irmãos, Deus não fala das barreiras, porque Ele confia no potencial da gente. E Paulo e Silas agora é levado à praça. É rasgado as vestes deles, são chicoteados com varas, a Bíblia vai dizer. Eles apanham. O corpo deles ficam dilacerado pela chicotada. E agora, irmãos, eles é preso, lançado na prisão. Mas tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Talvez a gente não entenda a luta que a gente está passando, o problema que a gente está enfrentando, mas tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Paulo e Silas não sabiam por que estava passando por isso, mas Deus lá na frente estava vendo uma família lá dentro da prisão e dizendo: olha, eu preciso alcançar aquela família. E a maneira de eu alcançar é vocês passando por aqui. Eles vão presos, amarrado, algemado no tronco. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que perto da meia-noite eles cantavam. Já pensou, com o corpo machucado, amarrado, e ainda cantar e orar? E eles cantavam e os outros presos escutavam. Eu acredito, irmãos,
que Paulo olhava para Silas e dizia: Silas, o Jesus que eu encontrei lá no caminho de Damasco, se quiser descer aqui também pode. Se ele quiser descer aqui hoje, tirar nós daqui, ele vem, ele pode. Mas se ele não vir, Silas, e nós morrer aqui, daqui a pouco nós vamos estar com ele na glória. E a Bíblia vai dizer que eles cantavam, oravam, cantavam, oravam. E de repente, o texto está dizendo, e de repente, um grande terremoto desce na prisão. Tudo se abre automaticamente. Às vezes, irmãos, precisa de Deus agir para alcançar alguém. Às vezes precisa de alguém chorar, de alguém cantar, de alguém orar para alcançar alguém. E eles cantaram, oraram, de repente o cárcere se abalou, balançou. Oh, irmãos, e quando Jesus desce, quando Jesus se manifesta, as coisas mudam. Aleluia. Eu creio, irmãos, eu creio. Eu acredito que nesta reta final vai haver um terremoto de Deus na terra. Muitos serão alcançados pelo poder da glória. Aleluias. Porque na verdade, irmãos, na verdade a palavra, Jeremias diz que a palavra é como um martelo, que esmiuça a pedra. Ei, pode estar duro do jeito que for, se a palavra for batendo, uma hora quebra. Porque ela é poderosa. Ela é poderosa, irmão, não tem nada mais poderosa do que a palavra de Deus. Não tem. E agora, irmãos, o carcereiro, ele se preocupa, por quê? Porque segundo os costumes romanos, se algum preso escapasse, o carcereiro era morto, ou decapitado ou enforcado, ele morria. Mas Deus é tão perfeito, irmãos, Deus é tão bom, que Ele não quer trazer morte para a família do carcereiro, mas Ele quer trazer salvação. Então Ele não permite ninguém sair. Ele não permite ninguém deixar a prisão, ainda que as portas estão abertas. Ele segura todos os presos ali. Porque se alguém foge, o carcereiro morria. Mas então Deus permite todos ficar no mesmo lugar. E Paulo logo levanta, agora solto, diz: olha, não faça tal, porque todos estamos aqui. O carcereiro agora, irmãos, cai aos pés deles, dizendo: olha, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para alcançar esse Jesus? Oh, irmão, isso é bênção de Deus. Paulo olha para ele e diz só uma coisa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo poderia dizer: crê em Maria, crê em Pedro, crê em João, crê em não sei mais quem. Mas não, Paulo, irmãos, ele conhecia a Bíblia e sabia que salvação só se encontra em Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Não há salvação fora de Jesus. Então Paulo já apresenta dizendo: crê no Senhor Jesus e a tua casa será salva. Oh, irmãos, e Jesus quer alcançar a tua família. É só crer.
É só crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não há salvação fora dele. Não há saída fora dele. Não, irmãos. A gente pode até tentar procurar outra coisa por aí. E você vai encontrar muita coisa. Mas salvação é só em Jesus. Morada no céu é só em Jesus. Quem pode mudar a tua história é só Jesus. Quem pode entrar lá com providência é só Jesus. Quem pode resolver o problema da tua vida é só Jesus. Não existe outro que possa resolver o teu problema espiritual. A tua comunhão com Deus é só através de Jesus. Não há outro mediador entre o homem e Deus, só Jesus. Aleluia, oh glória. E o texto vai dizer que o carcereiro chama Paulo: olha, vamos para minha casa. E aí Paulo continua pregando e pregando dentro da casa do carcereiro. E a Bíblia está dizendo que toda a casa dele creu, e todos foram batizados. Oh irmãos, aleluia. Nós precisamos pregar esse Jesus que liberta, que cura, que salva e leva para o céu. E às vezes a gente prega tanta coisa, irmãos, e tanta coisa, e esquecemos de pregar um Jesus que morreu na cruz, que salva, que transforma, que perdoa, que levanta, que restaura, aleluia, e que tem desejo de levar o homem para o céu de glória. Porque na verdade, irmãos, a gente prega um Jesus que perdoa. A gente prega um Jesus que pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Mas às vezes a gente não esquece o que o irmão fez lá no passado. Às vezes a gente não dá crédito mais ao irmão porque aconteceu, ele errou. E às vezes, irmão, Jesus já perdoou ele muito tempo. Jesus quer restaurar, levantar, fazer da vida dele um instrumento, e a gente está lá. Mas ainda bem que Jesus não é igual a nós. Ainda bem que Jesus esquece. Porque a gente é difícil de esquecer, irmãos. Mas que bom se a gente também esquecesse igual Jesus esquece. Nós erra todo dia, irmãos, e Jesus nem lembra daquilo que nós fez ontem. Senhor, eu errei, me perdoa, ele perdoa e nem lembra mais. Nem lembra mais. Já pensou se Jesus lembrasse do que Paulo fez com Estevão lá atrás? Jesus tinha excluído Paulo e diz: olha, você não serve. Mas não, irmão, Jesus abraçou Paulo e disse: olha, você é um escolhido Deus do ventre da sua mãe. Eu tenho uma grande obra na tua vida, Saulo. Saulo, eu vou usar a tua vida nesta terra. Se Paulo, irmãos, vivesse nesta geração nossa, se Paulo vivesse nesta geração, ele não pregava não. Ele não pregava, pastor Valdemar, se Paulo vivesse numa geração como a nossa. Não, era perigoso, irmãos, ele entrar na porta e a gente virar o rosto para o outro lado. Porque Paulo fez coisa muito mais pior do que nós. Muito mais pior, mas Jesus lá no caminho de Damasco abraçou ele. Abraçou ele e diz: olha, você tem futuro na minha obra.
Esqueça o passado, Saulo, porque tudo começa novo hoje. Tu vai pagar um preço, ei, mas tu serás uma bênção na minha casa. Aleluias. Mas nessa geração Paulo não pregava não. Nessa geração, irmão, seria difícil para ele. Porque é uma geração, irmãos, de muito julgamento que não, ou quase não perdoa as falhas daqueles que falham. A gente é chamado para ajudar e a gente quer matar. Infelizmente é desse jeito. A gente tinha que abraçar e ficar feliz que o irmão está de pé de novo. Mas parece que a gente não fica feliz com isto. Mas Jesus é totalmente diferente. Jesus nesta noite está dizendo: eu posso mudar tudo, eu posso fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Ei, irmãos, é Jesus, o seu negócio é com Jesus. O seu negócio não é com homem, é com Jesus, meu irmão. Meu irmão, oh glória a Deus, eu estou sentindo um negócio de Deus aqui forte. Acredite no teu ministério, meu irmão. Quem te chamou foi Deus. E não acabou não, meu irmão, não acabou não, porque Jesus, aleluia, ele acredita Deus lá do começo. É lá do começo que ele te olhou e disse: não é. E continua sendo para ele a mesma coisa. Aleluia. É porque ele é um Jesus, irmãos, maravilhoso. Ele não olha com esses olhos carnais nossos, não. Aleluia. E eu vou dizer para alguém aqui nesta noite que aqui entrou: Deus está preparando uma situação para te encontrar. Ele vai te encontrar. Aleluia. Ele deseja te encontrar. Aleluia, eu não sei de que forma, mas Ele vai te encontrar, meu irmão. E não é para a morte, não, é para a vida eterna. O carcereiro achou: agora eu vou morrer. Agora acabou para mim, os presos saíram e agora é morte total na minha casa, porque toda a família teria que morrer. Toda a minha família será sacrificada agora, porque todos foram embora. Mas Jesus não foi lá na prisão para levar morte, não, irmãos. Jesus foi lá na prisão para levar vida e vida eterna para a casa do carcereiro. Aleluia, porque se fosse para levar morte, irmãos, ele tinha permitido os presos ir embora. Já pensou uma prisão abrir cheia de presos, irmãos? Se Jesus não segurar, sai todo mundo. E aí era morte total na casa do carcereiro. Aí morria criança, morria mulher, morria tudo. Mas quando ele pensa: olha, a morte chegou para nós, eu vou me matar porque a morte chegou para minha casa. Aí Paulo pula lá cheio de Deus, porque aonde tem um homem cheio de Deus, onde tem uma mulher cheia de Deus, uma jovem cheia de Deus, um obreiro cheio de Deus, irmãos, ali a vida resplandece, ali a vida chega. E Paulo pula e diz: não faça tal, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui, não faça isso de forma alguma. Aí o carcereiro olha para ele e diz: o que eu devo fazer então? Crer.
no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Tem salvação para a tua casa que está aqui. Tem salvação lá para a tua casa. O diabo quer trazer morte e destruição, mas o Jesus desta igreja, ele quer entrar lá e trazer vida e vida com abundância. Ele quer trazer salvação, vida eterna, aleluia, libertação. Ele quer arrumar as coisas na sua vida e te dar a garantia de um céu de glória. Eu convido você para ficar de pé. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E este mesmo Paulo, irmãos, este mesmo Paulo, se você olhar lá em 2 Timóteo, se não me engano, no capítulo 4, nos últimos versos, este mesmo Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, ô Timóteo, eu sei o que eu estou no corredor da morte. Timóteo, eu sei, ô Timóteo, que a minha cabeça está sendo oferecida por aspersão de sacrifício. Mas Paulo, irmãos, vendo a morte à frente, ele está com uma convicção tão grande no coração, com uma esperança tão grande, que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Que bom combate é esse, irmãos? Sofrimento, luta, apanhar, ser preso. Que bom combate é esse? Mas Paulo estava dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, Timóteo. Eu encerrei a carreira, Timóteo, eu aguardei a fé. Agora, Timóteo, só me falta, Timóteo, a coroa da justiça, que o qual e verdadeiro Jesus me dará naquele dia. Ô Timóteo, não só a mim, Timóteo, mas a todos aqueles que crerem na sua vinda. Já pensou? Timóteo está para morrer, mas está falando: ele vai voltar. Ele vai voltar, Timóteo. Ele vai voltar, Timóteo. Timóteo, fica firme, Timóteo. Não arrede o pé daquilo que você aprendeu. Permaneça, Timóteo, naquilo que você aprendeu, Timóteo. Nas nossas palavras, Paulo estava dizendo: permaneça de pé na igreja. Não arrede o pé da igreja, Timóteo, porque este mesmo Jesus, ele voltará um dia e nos dará coroa de glória. Oh, irmãos, e é o mesmo Jesus que nós estamos pregando e esperando. Este mesmo Paulo, irmãos, para me encerrar, este mesmo Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 12 a seguir. Ele vai gritar bem alto e dizer: irmãos, irmãos, eu quero que vos não ignoreis acerca dos que dormem em Cristo Jesus, porque eles ressuscitarão primeiro, mas nós, irmãos, parece que ele batia no peito, mas nós que estamos vivos, encontraremos com ele nos ares, num abrir e fechar de olho. Consolai uns aos outros com esta palavra. Falai desta palavra. Oh, irmãos, é morrendo na esperança que um dia ia encontrar com Jesus nos ares. Aleluia. Oh, glória a Deus. É o mesmo Jesus que nós estamos esperando. É o mesmo Jesus que nós estamos aguardando. Eu quero aqui, eu digo sempre que esse momento é o melhor momento da igreja. É estender, irmãos, aquilo que recebemos um dia. Um convite para aceitar Jesus.
para reconciliar com Jesus, para correr para Jesus, para ser alcançado por Jesus. Nesta noite eu te pergunto, para você que está aqui, quem sabe sem expectativa de salvação, embora que você faz parte da salvação, talvez parou e está distante de Jesus, mas nesta noite, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê nele, a partir de você crer, ele alcançará a tua família. Mas eu pergunto, não tem alguém aqui para reconciliar com Deus? Ou até mesmo para aceitar Jesus como teu Salvador? Eu não sei se tem, irmãos, de repente tem alguém aqui parado, que já serviu a Deus, e por uma ou outra situação, abandonou a igreja, deixou a igreja. Mas a igreja está aqui, de braços abertos, para te acolher, para te abraçar nesta noite. Aleluia. Se tiver alguém, saia do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar por você. Aí é você que decide. A gente não pode decidir por você, mas nesta noite é uma grande oportunidade de reconciliar, de aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. Essa igreja que você vê aqui hoje, talvez amanhã não estará aqui mais. Esta igreja que hoje canta, às vezes daqui a pouquinho já foi embora para a glória. Porque nós esperamos Jesus, irmãos, é agora, não é para depois. Venha reconciliar, jovem. Não volte para casa sem Jesus, jovem. Não volte para a tua casa sem esse Jesus que te ama. Labarabacaya Hasudarabaya Lemer que andura Xalabayacol Iplomir que amandoro Hasu. Este é o teu momento. Venha reconciliar, reatar a aliança com Deus. É oportunidade. Oportunidade passa, irmãos. Oportunidade vai embora. Mas hoje Jesus está aqui para te abraçar, para te resgatar. Aleluia. Enquanto você ora, Jesus trabalha. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, moço. Santo. O moço de preto. O moço de preto está crente, moço. Senhor Deus poderoso. Nunca foi crente. Digno de louvor, digno de venha, louvor, moço. Deus tem uma obra grande na sua vida. Deus tem um projeto com a tua vida na terra. É o Senhor. Aleluia. Deus poderoso. Oh, glória a Jesus. Digno de oh, louvor, glória a Deus. Digno de louvor. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É noite de salvação. Oh, Rabacalabashuriayaka Leder Chakando Mikerebe Anarashalabai.
Legiou-me cantar, sobre a Poderoso nalapa. Senhor nosso Deus. Oh, rabalabaço. Oh, glória a Deus. Sim, Jeová. Aleluia. Sim, ó Deus eterno. Sim, Jeová, Jeremias. Aleluia. O Senhor é bom. Poderoso é o Senhor Não volte. nosso Deus. Não volte para tua casa sem Jesus. Aleluia. Aleluia. Venha, moça. Santo. A hora é agora. Santo. Oh, glória É a o Jesus. Senhor Deus poderoso. É Deus eterno. Digno Oh, de glória a louvor. Digno de Oh, glória a louvor. Jesus. Tu és santo. Oh, glória a Santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Posso descer, Digno de louvor. Amém. Oh, glória a Aleluia, Jesus. Jesus bom. Aleluia. Tu tá crente, moça? É tua filha? Digno de louvor. É tua filha? Tu és santo, santo. Deixa eu falar algo pra você. Eu não tô te convidando. Eu não vou te falar isso aqui pra você ir ser crente não, tá? Você vai me entender. Se quiser voltar, volta. Se não quiser, fica à vontade. Digno de louvor. Mas Deus está fazendo um milagre na vida da sua filha hoje. Você sairia de Rolim de Moura correndo com a sua filha. Seria de repente. Mas Deus te trouxe aqui hoje para fazer um milagre na vida da tua filha. Não vai ter luto na sua casa, minha filha. Aleluia, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia, oh glória a Jesus. O meu conselho para você, filha, não fica fora da casa de Deus. Oh glória a Deus. Ele é fiel. Oh Jesus, oh glória a Deus. É o Senhor Glória a Jesus, poderoso. aleluia, oh glória a Digno de Jesus. louvor. Aleluia, é a oportunidade, irmãos, é a oportunidade que Deus está dando. Aleluia, Santo. oh glória a Jesus. É o 5 para as 9. Irmãos, 5 para as 9, vamos orar. Vamos orar. Levante a sua mão para o céu. Deus eterno, Pai glorioso, cuja presença, ó Deus, estamos. Pai, olha para os teus filhos, ó Deus. Eu não sei se tem alguém enfermo nesta casa, mas o Senhor sabe, ó Deus eterno. Quero te pedir, ó Deus, que cure nesta noite, por misericórdia. Ajude teus filhos, ó Deus, a vencer as batalhas desta vida. Ó Deus eterno. Labai akandoro kalaha sodoko mekerebando. Ladiokai amando fome que rebre andu candalapa. Ei churimiai kalai eu sou repo me candalahasu. Imprimir que amantor pome carraçu. Ladiova calab andur que nehebrias. Grande é o calai de Odorô Candaracharabai neste lugar. E propou-me que dura Sandiocol. Leperte amar que amantor que derreste a mim que andai. E plovou-me que rebre andu. Kirimi carrandoro calabachura bacandá.
Doutra que andu trazendo para este Lebequenébia, para este lugar, remanda aquela racha. E plapou-me que rebre andu candai, estou entregando na mão de alguém nesta noite. Lecher que amante amarabai, assure-me que rebre andu. E pro me querebandu candai denebrianá. Lebertia caiaca me come candarraço. Lechou me que rebriandu candá, plopou me candaiaçu. E dire-me que rale amandolou candá. Tô curando me carraçúbria neste altar. Lepa pa cá. Ledio candu, me candura que raçubia candou. Ei, churimi candala, xandacandura, papaparapá. E limir que mandou candaia, suria carraçu. Apertarei miricandula cheia nesta região, recalaiacou. Lemer, chamaiacaia, surianda larraçu. Ei, churiai, que anu, ramando, come, nevenu. Aleluia, oh, glória a Jesus. Ah, irmãos, eu vejo vidas chegando, eu vejo vidas entrando nesta porta e gritando pelo socorro desta igreja. Mircanala xandala candala cheia. Não se preocupe não, não se preocupe não, porque o inferno está caindo por terra. As orações desta casa está tendo efeito sim, meu irmão. Leder te mandou candara xandalaia, nurca naracheia. Ei, churimiai, levanta as mãos para cima. Levanta as mãos para cima para me encerrar. Ei, juriai, porque eu vejo Deus trazendo para vidas nesse lugar coisa do céu. É coisa do céu, irmãos, é coisa do céu chegando para este altar. Este altar está recebendo coisa do alto. Uracalabachandalabacandalaia, ricandolabacandalachandalaia, lirbikiribicandalahalabai. Está descendo no meio do círculo de oração. Ripacalapandorocandalacheia. Está chegando para o meio da juventude. Ijocó, menderrandu candarachandalaia. Ijarabachandalacandalacheia, miquedébia. Lamarca, mãe, eu quero súbria. Lapou, me candalachou. Icalaha. Oh, glória.